Boa noite, boa noite. Boa noite, professor Marcelo. Só curtindo as férias, né, meu colega? Boa noite, professor Francisco também. Curtindo as férias aí. Só gente bacana entrando, não é? Vamos aguardar um pouquinho para que o nosso colega. Eu vi você, viu, professor Marcelo, aí pela praia, enfim. Vamos aguardar mais um pouquinho para que nosso palestrante da noite chegue, né? É um assunto de suma importância. Boa noite, Érica. Um assunto de suma importância, né? Que o convidado hoje, o professor doutor Leandro Lima, talvez um dos que mais tem se debruçado sobre o assunto na seara internacional, né? Então, muito importante o direito ao esquecimento, que me parece que no Brasil ainda estamos muito atrasados nessa matéria, né? Até porque a Lei Geral de Proteção de Dados queria entrar em vigor agora esse ano, foi postergada um pouco, não é? Tudo bem, José Ricardo? Boa noite. Boa noite, professor Leandro entrou. Já vou convidá-lo aqui para desde logo fazer os cumprimentos, né? Deixa ele estar entrando. Professor Leandro. Está aguardando o professor Leandro. É só aceitar, professor Leandro. Professor Leandro Lima. Pessoal, aqui apresento para vocês o professor Leandro Lima, mestre em Direito, palestrante, professor universitário, diretor da Elixir aqui no Brasil, não é? E um convidado que eu é um prazer recebê-lo, né? Porque é um dos que me incentivaram aí na docência, na pesquisa, e hoje, para mim, dentro do tema que nós estamos estudando, é uma referência porque eu o conheço, sei que ele tem se dedicado a fundo a esse tema, não é, professor Leandro? Professor Leandro, em nome da doutora Andréa Tartucci, presidente da 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Santo André, dou-lhe as boas-vindas e agradeço por ter aceito o convite para a gente bater um papo aí sobre direito ao esquecimento, sobretudo o estado da arte, né? Como que isso é tratado hoje no Brasil e como isso é tratado lá fora. Boa noite, professor Leandro. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar com você e com os demais, tratando de um assunto que é novo no Brasil e está ganhando grande relevância. E muitas pessoas desconhecem, apesar de todo dia lidarem com isso, elas não entraram ainda no universo do direito ao esquecimento, das consequências que nós temos com a utilização dos ambientes web. Exatamente. Bom, só para a gente sintetizar, né, fazer uma introdução, a gente sabe que hoje a sociedade da informação, né, com o crescimento, sobretudo das mídias sociais, muita coisa é publicada, né, professor Leandro? Muita coisa, e aí, muito bem, eu li alguns artigos, professor Sérgio Braga, um abraço, professor Francisco, e aí em um dos artigos que o senhor bem pontua, é o seguinte, existem hoje os grandes, né, as grandes mídias e até as pequenas mídias, não é, em que vivem hoje de curtidas, não é? Então, hoje, a gente tem situações, é só a gente verificar, eu vou entrar nesse ponto com o senhor, porque é um processo que não é segredo de justiça, então a gente pode debater sobre isso. Veja, nós temos um caso, por exemplo, de um youtuber que hoje ele trabalha com crianças, né? Hoje ele trabalha com crianças. Mas há 10, 15 anos atrás, ele não tinha esse público-alvo. E ele tinha algumas situações que hoje não são apropriadas para as crianças, né? E aí eu pergunto para o senhor, é possível retirar esse conteúdo da internet? É possível com que eu tenha uma vida
excluindo essa informação da internet, preservando hoje a minha própria dignidade. Então, passo para você, que é o expert no assunto, né, para tratar sobre esses assuntos. Bruno, a gente tem que pensar, primeiramente, quais dados são coletados, de que forma esses dados são utilizados. Então, acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. E, a partir daí, pensar o que eu já produzi de dados e o quanto que esses dados podem comprometer o meu futuro e o meu presente. E o que nós percebemos quando nós nos deparamos com, vamos dizer, as nossas celebridades, pessoas públicas e daí por diante, nós percebemos que essas pessoas são pessoas normais, como as outras, e que nem sempre foram e nem sempre estiveram nas posições que hoje estão. E aquilo que fizeram no passado, por muitas vezes, pode comprometer o futuro. Comprometer, inclusive, a questão de angariar patrocínios, conseguir maior repercussão naquilo que fazem e daí por diante. Então, quando nós falamos em conteúdos dentro da internet, nós temos que levar em consideração se aquele conteúdo é relevante ou se aquele conteúdo ele deixa de ter necessidade de estar inserido no ambiente web. A partir do momento que aquele conteúdo não tiver mais necessidade, não gerar nenhum interesse, não gerar nenhum benefício para qualquer pessoa da sociedade, nós entendemos que esse conteúdo deve ser excluído. E a pessoa tem o direito de pedir a exclusão do conteúdo para que ninguém fique sabendo daquilo que ela deixou de fazer, daquilo que ela fez. Você deu o exemplo de um artista, mas nós temos situações diversas. Nós temos pessoas, por exemplo, que no passado foram acionadas judicialmente para entregar um imóvel, por ações de despejo, enfim, por qualquer outras situações, e que hoje as pessoas não querem que essas situações apareçam quando elas forem fazer algum negócio ou até mesmo quando procurarem pelo nome dela. E nada mais justo que essa pessoa não seja condenada perpetuamente por algum ato que ela fez no passado. Então, nós entendemos muito pela aplicabilidade do direito ao esquecimento em situações que não sejam relevantes, em situações que a pessoa tenha a possibilidade de ter um recomeço e de que a pessoa também não tenha a marca eterna de algo que ela fez no passado. Porque nós sabemos que hoje as pessoas, quando buscam saber sobre as outras, elas vão nas redes sociais, elas vão no Google, elas vão em todos os buscadores, e a partir daí elas acabam formando um conceito sobre aquela pessoa que muitas vezes não é um conceito real. Nós sabemos de várias situações em que notícias são vinculadas, que pessoas que acabam tendo marcas, e não, quando nós falamos em pessoas, não só pessoas físicas, mas pessoas jurídicas, que acabam tendo marcas por algo que possa ter sido veiculado na internet de maneira equivocada, de maneira incompleta, de maneira falsa, aquilo que hoje está muito na moda, os fake news, perfis diferenciados, perfis falsos de redes sociais. Nós sabemos de vários casos de pessoas públicas que vêm ao público para dizer, olha, aquele perfil não é meu, não sou eu, estou falando, e isso tudo gera comprometimento à imagem, e quando nós falamos gera comprometimento à imagem, nós falamos que isso pode gerar desde bullying, pensando que se eu tenho um comprometimento, meu filho pode ter o reflexo desse comprometimento na escola, com os colegas dele, e daí por diante, e desde bullying até mesmo a pessoa sofrer uma consequência social de isolamento perante as demais pessoas, o que vai lhe causar um prejuízo também muito grande.
O interessante foi um desses pontos que você mesmo citou, como são tratados esses dados, né? Professor Pedro acabou de entrar aqui, um grande abraço. Como são tratados esses dados e, sobretudo, nessa seara, o Brasil está um pouco atrasado com relação à Europa, né? Me recordo bem quando li um artigo ainda sobre a GDPR lá da Europa. Lembro bem um dos casos que chegou ao julgamento lá do Tribunal Europeu foi exatamente isso. Um cidadão que teve um imóvel seu levado à asta pública, né? Tinha seus dados pessoais ali, aparentemente, para qualquer cidadão ter acesso, né? Então, ele solicitou ao Tribunal Europeu a exclusão desses dados pessoais justamente porque não tinha mais relevância aquilo, não é? Então, para que eu ter acesso aos dados pessoais de uma pessoa? E aí a gente tem outras situações, não é? Outras situações que a gente poderia elencar aqui um vasto rol, não é? Então, quando eu tinha 18 anos, eu posso ter feito alguma coisa que hoje talvez atrapalharia a minha vida acadêmica, profissional. E será, então, que esse conteúdo, eu não tenho o direito de excluir esse conteúdo da web? Acho que é de suma importância essa discussão. E aí eu quero que você traga para nós, até porque eu sei muito bem que você estuda a fundo e, sobretudo, porque a empresa do qual você é diretor trabalha com essa situação, né? Nós sabemos que hoje aqui no Brasil existe um embate, né? E a gente tem a questão do direito à privacidade, o embate do direito à privacidade e o direito da liberdade de expressão, por exemplo. Eu queria saber como está o estado da arte na Europa, nos países mais desenvolvidos, sobretudo, né, na Europa, porque já tem uma lei de proteção de dados. O que você falou com relação a dados, a gente tem que levar em consideração que nós estamos passando por um processo de transformação já há alguns anos. E muitos conteúdos que antes eram engavetados ou guardados em arquivos físicos, eles passaram a fazer parte de todo o acervo que consta na internet. Então, se nós buscarmos informações que antigamente não tinham, hoje eu vou encontrar informação de coisas que aconteceram no serviço público, no serviço no judiciário, no executivo, no município. Eu vou encontrar várias informações que aconteceram há anos atrás. E essas informações realmente podem acabar comprometendo a vida e o progresso de pessoas físicas e jurídicas. Quando nós falamos de proteção de dados, o que mais gera e o que ampara o direito ao esquecimento é a lei europeia. Sem sombra de dúvida, 2014 foi um marco para o direito ao esquecimento, porque na Europa se reconheceu e se tratou diretamente a questão do direito ao esquecimento. Se tratou do direito ao esquecimento de uma forma muito ampla, em especial trazendo benefícios para todas as notícias que não fossem relevantes e que não fossem notícias novas. O que se entende por notícia nova? Se aquela situação já foi resolvida, eu vou falar, olha, porque fulano caiu na calçada do outro e isso causou uma lesão. Se aquela situação já foi resolvida, não há necessidade daquela notícia ser perpetuada e daí por diante. Então, nós temos notícias que são novas, notícias que são velhas, que já passaram, tem um mês, a notícia deixou já de ser nova. Por quê? Porque ela não tem relevância nenhuma e não tem nenhuma conotação pública. Agora, quando nós temos notícias que têm conotação pública, aí sim nós temos também uma diferenciação na lei europeia. Acontece que a lei europeia, ela trata e ela dá essa possibilidade para as pessoas de buscarem por si só o direito de ser esquecidas. E no Brasil, nós não temos nenhuma lei que trate especificamente do assunto direito ao esquecimento.
O direito ao esquecimento no Brasil, se nós buscarmos na própria Lei Geral de Proteção de Dados de 2018, se nós buscarmos no Marco Civil da Internet, se nós buscarmos no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, nenhum ordenamento e nem mesmo em outras normas, nós temos a tratativa do direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento no Brasil, ele vem sendo tratado tão somente pelos tribunais. Então, o STJ já tratou do assunto e o STF está tratando do assunto. Mas que nós temos muita possibilidade desse direito ser tratado, em especial, ser tratado extrajudicialmente, nós temos. E é isso que nós estamos mostrando para o Brasil, que o direito ao esquecimento, ele não necessariamente precisa ser um direito ao esquecimento vinculado a processo judicial. Por quê? Porque os próprios buscadores já entenderam que é possível eles entrarem nessa linha do direito ao esquecimento e, com isso, eles fazerem as exclusões dos conteúdos. Quando nós falamos em direito ao esquecimento, vinculando esse direito ao esquecimento ao ambiente web, nós temos que pensar que não é somente apagar aquela notícia ou aquele fato que desabone a vida da pessoa. Nós temos que pensar que nós temos possibilidade de não deixar aqueles dados visíveis e pensar em não deixar de 3 formas. Uma delas, realmente, a forma que a pessoa ela consegue ver na prática aquilo acontecendo muito rápido. É quando o conteúdo é excluído. Então, se exclui o conteúdo que está na web. A outra forma é desindexar. O que tem sido feito também na Europa? Muitos conteúdos não são simplesmente apagados da internet, mas simplesmente eles são retirados dos buscadores. Então, há uma diferença técnica grande entre retirar o conteúdo e desindexar, porque aquele conteúdo, quando é desindexado, ele ainda continua na web. Mas a pessoa ela passa a não ter prejuízo com a existência daquele conteúdo. Por quê? Porque qualquer pessoa que for utilizar um buscador para procurar algum dado sobre ela, não vai encontrar. E a outra situação que nós estamos vendo que está se tornando muito comum na Europa e no Brasil também vem sendo aplicado, é a anonimização. Ou seja, deixar os dados anônimos, como acontece nos processos que tramitam no segredo de justiça. Os processos que tramitam no segredo de justiça, nós sabemos que ele tramita com as iniciais das partes. E nós estamos vendo que muitos conteúdos, os buscadores, ou aqueles que passam a tratar da notícia, vem também fazendo com que isso seja aplicado. É claro, tudo mediante pedido. Ninguém faz nada, ninguém altera nada, ninguém exclui dados se não houver o pedido. Quer ser um pedido administrativo ou judicial. Eu acho interessantíssimo essa nova perspectiva, sobretudo, que está sendo trazida para o Brasil, professor Leandro, porque eu me debruço muito sobre a questão da litigiosidade no Brasil, não é? E nós sabemos que a litigiosidade no Brasil, aqui os tribunais estão fadados aí, inevitavelmente, ao fracasso, porque nós temos aproximadamente, aí, salvo engano, 70 milhões de ações em trâmite, né? Hoje nós estamos numa onda de desjudicializar. Nós já começamos isso lá atrás, com o divórcio, com o uso capião, não é? E veja, nessa perspectiva da lei europeia, o senhor tem dados, porque eu gosto bastante de trabalhar com dados, né, professor Leandro? Dados de jurimetria, para a gente saber efetivamente, você tem esses dados, provavelmente tenha, né, porque você é pioneiro em trazer esse direito ao esquecimento por via extraprocessual aqui para o Brasil. Quais são os meios que o brasileiro se utiliza para fazer busca na internet? Você tem esses dados, professor? Bom, não é segredo para ninguém que quando você tem alguma dúvida, você vai aonde? Você vai ao Google fazer a busca. E os brasileiros, eles são adeptos ao Google. Então, numericamente,
para ser exato, eu não tenho esse número, mas nas últimas pesquisas, o Google era responsável por cerca de 97% do ambiente web. Então, as buscas no ambiente web, elas estavam integradas 97% no Google. E aí, Yahoo, Bing e outros buscadores completavam os 3%, e algumas outras fontes autônomas também completavam esses 3%. Mas, é claro, o Google acaba sendo o grande responsável pela pessoa buscar resultados. E acredito pela envergadura do Google, né? E aí a gente está falando do público brasileiro, da população brasileira, como que o Google vem absorvendo essa cultura de exclusão de dados pela via extrajudicial. A gente está tendo algum problema ou eles estão se ambientalizando a essa cultura europeia? O direito ao esquecimento, ele, como eu disse, ele começou na Europa. Na Europa, o Google, o posicionamento do Google foi muito forte no sentido de vamos cumprir e vamos retirar os dados. Até hoje, isso vem sendo aplicado. Muitas discussões, muitas multas aconteceram, o caminho não foi um caminho liso, foi caminho com pedras, foi um caminho com acidentes, mas nós vemos que no Google há uma política de exclusão muito bem elaborada, que vem sendo trabalhada, em especial para o público europeu. No Brasil, o Google também tem essa política de exclusão. Só que nós vemos que essa exclusão ela tem que ser tratada por... A forma de ser pedido e daí por diante tem que ser tratada por profissionais. Porque senão o conteúdo a pessoa acaba não atingindo o resultado que ela busca. Sim, de novo, né? Nós vamos voltar para aquela situação, a situação onde nós temos, de um lado, o direito individual, nós temos tudo aquilo que a pessoa ela pensa em ter dela, os direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana, a individualidade da honra, e daí por diante, intimidade, vida privada, todas aquelas coisas que nós já sabemos que o direito acaba tratando e que coloca em primeiro lugar na Constituição Federal. Mas, por outro lado, nós temos também a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, de informação, e temos ainda o interesse público. Então, essas duas coisas, elas têm que se encaixar muito, porque se não se encaixarem, o resultado acaba não sendo favorável para aquelas pessoas que buscam uma solução daquilo que está na web. O que nós temos observado no Brasil, nós temos observado que o Brasil ele ainda está muito imaturo com relação ao direito ao esquecimento. Nós temos pouquíssimos casos julgados no STJ. E no STF nós temos um caso que ainda está pendente de julgamento, que teve repercussão geral, que é o caso que passou na linha direta em 2004. 2004, para nós só termos uma ideia, nós estamos em 2020. O caso passou em 2004 e o processo já tramita há anos e ainda não tivemos a solução. Por quê? Porque quiseram tratar na linha direta, na verdade, trataram na linha direta um caso de um assassinato que aconteceu em 1958. Em 2004, 40 e tantos anos depois, trataram um caso que aconteceu em 1958. E a família se sentiu prejudicada em retomar toda aquela situação, aquilo que tinha acontecido e daí por diante. E é justamente isso que nós pensamos quando nós tratamos de direito ao esquecimento. Eu não posso ser condenado perpetuamente por algo que eu fiz. A minha empresa ela não pode ser condenada perpetuamente porque há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, um produto meu foi comprometido, foi um cabelo, foi um pedaço de madeira junto, foi algo que não deveria ir, e aquela notícia, ela vinculada na internet, ela acaba me prejudicando minha força de trabalho, prejudicando a minha rentabilidade, a minha empregabilidade, por conta de algo que já foi superado há muito tempo, já foram trocadas as máquinas e daí por diante. Da mesma forma, né?
O ordenamento, e o ordenamento jurídico ele já prevê a responsabilização dessa empresa, dessa pessoa, né? Veja, eu agora, né, a gente vai conversando e vai madurando aqui as ideias. Se nós pensarmos, por exemplo, em Susana Richthofen, né? Veja, já cumpriu a pena, mas será que daqui a 20 anos, provavelmente ela esteja viva, porque ela é nova ainda, mas daqui 20 anos, a hora que falar Richthofen, o que vai aparecer na internet contra essa mulher, não é? E aí a minha pergunta é, será que você vedar o direito ao esquecimento, você não está tendo uma condenação perpétua, ainda que seja na seara civil, né? Porque, veja, essa mulher, onde ela for, ela não consegue mais, né? Não consegue mais emprego, não consegue absolutamente mais nada, não é? A ressocialização, ela acaba ficando impossível em qualquer lugar que essa notícia tenha sido vinculada. A pessoa chega, a notícia foi veiculada no Brasil, em qualquer lugar do Brasil que essa notícia foi veiculada, essa pessoa vai chegar num lugar, deixa eu ver quem é aqui, ó. Pronto, olhou o nome e vai falar, fez isso, fez aquilo, e realmente. E nós temos, inclusive, a reabilitação criminal como previsão legal, mas nós não temos nenhuma previsão legal de reabilitação da notícia, de exclusão da notícia, de possibilitar que a pessoa não tenha essa condenação, que a pessoa não tenha esse crime ou essa situação sendo tratada como fato reprovável por anos e anos. Sim. E nós observamos muito isso. Isso é uma coisa que tem acontecido. As pessoas, elas se preocupam muito hoje com a sua imagem na web, e nós observamos que muitas pessoas sequer sabem aquilo que tem seu na internet. Aliás, eu já conversei paralelo com o professor Leandro, que eu vou fazer o Web ID da minha vida, né? O Web ID, só para aqueles que não conhecem, né? O Web ID é um dossiê da internet que você faz a busca da sua vida na internet, porque muito me preocupa isso, viu? Eu já não sei muito bem o que eu fiz lá com meus 18 anos, já falei com o professor Leandro que é extremamente necessário. E veja, é algo que nós não nos preocupamos. Já estou preocupado com você, Bruno. Já estou preocupado com você, com o que você fez. Não, mas pense, é algo com que nós não nos preocupamos hoje, mas porventura, claro que eu não tenho nenhuma pretensão a isso, nem sou vocacionado a isso, mas perceba, se eu me candidato a vereador aqui do município de São Paulo, não é? E de repente eu fiz algo lá, uma batida, atropelei alguém com 18 anos de idade. Será que é legítimo o meu candidato adversário utilizar isso contra mim? Isso vai ocorrer, inevitavelmente, não é? E vou além, né? Épocas de campanha, o que mais tem, professor Leandro? Fake news. E será que eu tenho que judicializar para que retire esses dados da internet, essas informações indevidas da internet? Acho que essa ideia trazida para o Brasil, eu particularmente não conhecia, até parabenizei o professor Leandro aí, pioneiro, né? Pioneiro nessa situação de tratar aí a exclusão de dados da internet pela via extrajudicial, né? Utilizando-se da lei europeia. E aí eu queria saber como que funciona, como que é operacionado, né, essa situação, professor Leandro. Por exemplo, eu preciso tirar um dado meu, já estou preocupado, né? Preciso tirar um dado meu da internet lá que eu tinha 18 anos. Como operacionar isso? Como que, visto que a LGPD não entrou em vigor e também a gente não tem previsão nesse sentido? Bruno, o que nós temos visto hoje, você falou da questão do Web ID. O Web ID é um dossiê feito de determinada pessoa jurídica ou física, em que nós entregamos para ela, algumas vezes, 2, 3 folhas, algumas vezes um livro de 50, 100 folhas, contendo aquilo que é tratado ou aquilo de que forma que ela é tratada na web.
Então, buscamos, escavamos e tratamos os dados. Quando eu falo tratamos os dados, é porque nós buscamos áudios, vídeos, tudo que possa acontecer e possa ter sobre aquela pessoa e encaminhamos para ela, para que ela tenha noção daquilo que existe sobre ela. E a partir daí... É interessante porque existem dados na internet, por exemplo, que são dados que, para mim, me favorecem, tem dados que, para mim, jamais eu vou querer que apareça na internet, e tem dados que talvez para mim não tenham nenhuma relevância, não é? Então, por exemplo, eu como advogado, provavelmente vai aparecer muitos dados, não é? Sim. Relativamente, e para mim não tem nem a mínima relevância. Mas, por exemplo, pode ser que eu tenha uma condenação no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, lá em 2010, né? Em que, para mim, é completamente prejudicial a minha imagem, né? E como que vocês fazem, vocês conseguem fazer essa diferenciação para as pessoas? Na questão do Web ID, sim. O Web ID nós buscamos identificar tudo aquilo que existe sobre a pessoa na internet e classificamos em vermelho, em amarelo e em verde. Verde, ótimo, aquilo só está falando coisa boa daquela pessoa. Amarelo, não está falando nem mal nem bem, mas está deixando a pessoa em certa evidência. E vermelho, que tudo aquilo que é falado, tratado de forma prejudicial àquela pessoa. Mas não é só essa questão de mostrar para a pessoa o que está sendo prejudicial. É que muitas vezes, quando nós mostramos para a pessoa aquilo que é prejudicial, aí a própria pessoa consegue identificar os links que estão sendo tratados com notícias falsas, com notícias tendenciosas, com notícias incompletas e que levam a erro qualquer pessoa que venha querer saber alguma coisa sobre ela. Quer seja para fazer um negócio, ou até mesmo, como você disse, que a pessoa está se candidatando a algum cargo, ou para qualquer, até mesmo para emprego. Nós sabemos que para concurso público. Sim, exatamente. É feita uma investigação social sobre a vida daquele candidato, e algumas vezes essa informação falsa, essa informação que a pessoa sequer sabia que existia dela, provavelmente, quando forem fazer a investigação social dela, vão buscar a informação, vão achar a informação, e muitas vezes, esse é o maior problema da internet, é porque muitas vezes ela só tem um lado, o lado de quem leu. Não tem um lado de quem se defendeu, porque quem se defendeu não vai nem saber que a pessoa está lendo aquela notícia dela, de tão amplo que é o universo online. Então... E sobretudo porque a velocidade da internet, né? Às vezes eu posso imaginar, eu entro aqui em um site, vejo uma notícia minha e falo, Leandro, preciso apagar essa notícia, porque essa notícia não é verdadeira e, sobretudo, traz um prejuízo à minha imagem. Imagine que eu seja um artista, mas veja, a partir do momento que essa notícia caiu na internet, eu posso compartilhar, o outro compartilhar. Então, no final das contas, eu conheço um link, né? Eu conheço um link, mas, em verdade, eu tenho 10 links na internet. A internet, ela possibilita muito isso para nós, né? Um assunto que era para ter uma repercussão pequena, muitas vezes aquele assunto é tratado por 10, 20 vezes e por pessoas diferentes e é jogado na web. A partir daí, um assunto passou a ter uma repercussão e passou a ter uma polarização, uma replicação tão grande que nós buscamos, algumas vezes nós buscamos a identificação de um assunto e nós conseguimos achar 50 links, 100 links na internet diferentes. Ou seja, que aquela notícia ela foi postada por pessoas diferentes, em momentos diferentes, por IPs diferentes, e isso faz com que qualquer um que procure por aquela pessoa acabe encontrando aquela notícia que muitas vezes, aquela informação que não era uma informação legal. Vou dar um exemplo. Fui procurado por um estabelecimento comercial que era do ramo alimentício e aparecia a informação, quando você digitava o nome da empresa, de
bicho na carne. Não aparecia o endereço, a primeira notícia que aparecia, bicho na carne. E uma situação que você não sabe se realmente aconteceu, você não sabe se tinha, se não tinha, não tem direito de defesa, não tem direito de resposta, não tem nada. Se alguém postou a informação bicho na carne, provavelmente, como as pessoas, muitas vezes, elas se solidarizam com esse tipo de coisa, a outra fala, olha, também no outro restaurante que eu fui tinha, também fui propaga. também. E aí aquilo acaba tendo uma repercussão, acaba tendo uma divulgação muito grande e acaba prejudicando o negócio. E muitas vezes podendo até prejudicar realmente, podendo gerar, inclusive, um fechamento de determinada empresa com a repercussão das notícias que vão sendo vinculadas. Nós temos alguns exemplos, né, de casos que, claro, houve uma repulsa, de certa forma, num primeiro momento, mas que levaram alguns artistas praticamente não falência, né, mas praticamente sumiram da mídia, né? Então, a gente pode citar alguns casos, não é? Não vou falar os nomes, mas enfim... Ô, Bruno, tem uma participante, que tá, acho que é Camila, se eu não me engano, que ela está falando que pode ter sido até empresa concorrente que tenha feito. Exatamente. E é isso mesmo, nós observamos que na concorrência, para muitas empresas, vale tudo. Como nós estamos vendo no mundo político. Como na política, né? Mas eu vou até além, Leandro, por exemplo, nós sabemos que hoje nós temos programas televisivos que são sensacionalistas, né? Então, sim, nem se aguarda o trânsito em julgado e já condena o cidadão. Quer dizer, a população, ela assiste esses programas cotidianamente, né? Então, batendo ali na tecla, olha, o Bruno é suspeito, 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 amanhã eu não consigo mais sair na rua, né? Mas e aí? E o prejuízo que isso me causou, né? Lá na frente se verifica que eu não tinha absolutamente nada a ver com a situação. Todo esse passado, tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que foi veiculado, não pode ser apagado da web, não deve ser apagado da web, não é? Nós temos situações no Brasil, e aí todo mundo acompanha, né? A gente deve ter bastante aluno assistindo aqui, de um certo funkeiro que estava lá nos Estados Unidos e fez um comentário, talvez nem de forma maliciosa, um comentário inconsequente, porque o rapaz, ele era novo, né? Não via muita, como eu posso dizer, maldade no comentário. Mas a imprensa sensacionalista bateu tanto nesse rapaz, que hoje esse rapaz eu não vejo mais falar dele, né? Não se vê mais falar dele. Então, quer dizer, ele até veio a público, se retratou, mas veja, já acabou a vida dele, perdeu patrocínio, perdeu shows, e veja, será que ele não tem um direito a uma vida nova? Ele se retratou, não é? Ele se retratou e dava para perceber que não era um cunho maldoso, né? Foi uma inconsequência de um rapaz que talvez sair da adolescência ali com os amigos, enfim, num parque de diversão, fez uma bobagem. Quem nunca fez um comentário bobagem, uma brincadeira, né, de mau gosto, mas fez. Mas aí, o que se fala muito na internet, né, aí eu vou usar a linguagem da minha sobrinha, foi cancelado na internet, né? Foi cancelado na internet. Então, passo a palavra aí pro professor Leandro, que é expert, eu só fico aqui provocando, né? Mas Bruno, o especialista é você. Ô, Bruno, a internet é implacável. A pessoa não pode errar. Se a pessoa errou, esse erro, ele é um erro que passa de mão em mão. A condenação, ela já é feita pelo meio virtual. É um tribunal de exceção. Mesmo se a pessoa não pagar nenhuma reparação, se a pessoa não, olha, eu vou indenizar, o pior dos pagamentos é o pagamento pelo meio virtual, porque a pessoa, ela ganha um carimbo de que
ou fez coisa errada, ou de que não presta, ou de que é criminosa, ou de que é caloteira, ou de que... Ela vai ganhando carimbos na web e esses carimbos, eles acabam retornando ou todo dia, ou de semana em semana, ou de mês em mês, e basta aquela pessoa dar um espirro do outro lado, a notícia volta. E aí começa tudo de novo. Então, a internet, ela é implacável. Quando a gente vincula uma notícia a uma pessoa, essa notícia, ela passa, ela gruda nessa pessoa e é muito difícil de você tirar aquela imagem daquela pessoa. Por isso que nós defendemos muito a possibilidade da pessoa ter uma nova vida. Exatamente. O slogan que nós trabalhamos, o slogan que nós defendemos é uma nova vida. Nós queremos que as pessoas tenham uma nova vida, a chance de ter uma nova vida em especial pensando no que ela fez já faz tempo, no que ela fez não tem relevância. Nós não defendemos de maneira alguma o direito ao esquecimento para situações que tenham relevância pública, que tenham interesse público e para situações também que façam parte da história do país. Sim. Nós não podemos deixar que essas coisas também nos contaminem e falar, não, agora tudo tem que ser excluído. Não, de maneira alguma. Mas nós sabemos que hoje, pelo menos, metade das coisas que estão circulando na internet são desnecessárias. Quantas vezes nós preenchemos um cadastro? Quantas vezes nós nos deixamos tirar uma foto? Quantas vezes nós falamos, olha, deixa... Eu lembro, um pouco tempo atrás, eu fui consultado por uma pessoa que ela falou assim, olha, eu fiz um preenchimento de perfil num site de namoro e eu coloquei lá que minha renda era 10 vezes da que eu tinha. Eu acho que para ter um perfil mais elevado, a pessoa falou assim, olha, eu sou... E ela falou, mas eu queria apagar os dados, eu não consigo editar, eu não consigo me excluir, eu não consigo sair mais daquele universo que eu entrei. E o que nós podemos fazer? Na verdade, hoje, o que se deve fazer com muita cautela é cuidado com aquilo que vai ser colocado na internet. A primeira coisa. Isso colocado por nós. Sim. Por quê? Porque além de nós termos fake news, nós temos notícias, nós temos isso e aquilo, nós temos o quê? Nós mesmos somos responsáveis, muitas vezes, pelos momentos felizes e infelizes da internet. Sim. Por quê? Colocamos uma coisa, isso é legal. Aí a pessoa coloca que ela bebia, que ela fazia e depois ela não faz mais. A pessoa coloca que ela usava maconha e aí, não, naquela época, 15 anos atrás, mas agora ela não faz mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação ao que se coloca na internet, com o que se coloca da minha empresa na internet, o que se coloca da minha pessoa na internet, eu, como político, dos feitos que eu fiz na internet, do que eu vou fazer, dos meus projetos, porque tudo que você coloca vai ficar grudado e vai lhe causar prejuízo ou vai lhe causar transtornos. O que nós queremos? Nós queremos que as pessoas tomem cuidado, primeira coisa. Sim. Segundo, quando a pessoa não toma cuidado e aquilo está acontecendo, por quê? Porque nós temos, como você disse logo no começo, nós temos a imprensa. A imprensa, por muitas vezes, gosta de ver coisas que causem barulho, que causem desconforto. E essa é a notícia que muitas vezes repercute de uma forma muito melhor, para ter muito mais acesso. Então, a partir daí, o que nós fazemos? As notícias que são notícias que possam comprometer a pessoa, nós temos que trabalhar em cima delas. As notícias que não comprometem, as notícias que são boas, as notícias que falam bem, essas notícias não têm o porquê de serem excluídas da internet. Agora, o pior dos piores que nós conseguimos constatar nessa nossa jornada são perfis falsos. Então, perfis falsos são muito prejudiciais para as pessoas e muita gente tem perfil falso que sequer sabe do seu perfil. E esse perfil falso vai produzir notícias que vão denegrir a imagem daquela pessoa real, né? Que é pior ainda,
Sim, nós temos perfis no Facebook, por exemplo, falsos que nem a pessoa tem ciência daquilo que existe sobre ela. O próprio dono do perfil, a pessoa verdadeira não sabe que tem aquele perfil dela. E nós já tivemos casos que a pessoa tinha 5 perfis diferentes, falsos. Caramba! Nem o dela não tinha. E aí, qual é a grande saída para isso? Exclusão do perfil inteiro daquela pessoa. Um outro problema, né? E aí eu dou um caso de um hipermercado que ocorreu há certo tempo atrás. Eles contrataram uma empresa terceirizada, né, de segurança. O funcionário dessa empresa terceirizada maltratou um animal nas dependências desse hipermercado. E aí, qual é a notícia da internet? Hipermercado X, maus tratos de animais. Percebe que o ato isolado, ainda que seja de um preposto, né? O hipermercado eventualmente vai responder civilmente, enfim, o que tiver que responder. Mas atrelar uma imagem que é consolidada por um ato isolado de uma pessoa física contratada, de uma empresa terceirizada, e denegrir essa imagem desse hipermercado, que é uma marca consolidada, não me parece razoável, né? Não me parece razoável. O que nós observamos de novo? A notícia que a notícia que vende por muitas vezes é a notícia que trata algum nome importante, que trata ou nome de pessoa física ou nome de pessoa jurídica importante. Essa notícia ela cria uma repercussão muito maior do que eu simplesmente falar, olha, o segurança João, Exato. o segurança José fez. Essa notícia não vai ter nenhuma repercussão. Agora, se for do hipermercado X, isso vai causar uma grande repercussão. Só que o mercado não poderia, nem necessitaria responder por isso na web. E responde por isso na web. Porque você observa, a gente consegue observar que depois isso são gerados fóruns. Nesse caso, eu lembro muito bem que foram gerados fóruns sobre, olha, maltrato de animais, isso, aquilo. Manifestações, e aí eu não compro mais nesse hipermercado. Teve uma repercussão, e é uma repercussão que ela esbarra muito na questão da imagem. E a imagem da pessoa jurídica, nesse caso, ela ficou muito comprometida por conta de uma notícia que foi vinculada, e muitas vezes ela foi vinculada por vários caminhos. Hoje, Bruno, o que a gente aconselha, o que a gente trata com muita clareza? Que informação antiga, informação desatualizada, ou que não tem informação que ela tem falta de interesse público, essas informações, há obrigação de ter a exclusão desse conteúdo da web. Isso a gente trata de uma forma muito clara. A lei trata isso? Não. Mas nós percebemos que há uma tendência, apesar de todas as discussões doutrinárias e ainda muito pequenas, quando nós tratamos de jurisprudenciais, mas há uma discussão doutrinária muito forte entre o que é mais importante, que é a dignidade da pessoa humana, ou o direito à informação. E a dignidade da pessoa humana, nós temos percebido que, em especial, onde a lei já está mais madura, onde que há um tratamento diferente que é na Europa, nós temos percebido que a dignidade da pessoa humana, ela vem vencendo quando comparada com o direito à informação e com o direito de deixar o interesse público à frente do interesse individual. Mas, no Brasil, tudo é uma surpresa. Por quê? Porque a gente, como não tem lei específica que trata sobre isso, o que vem sendo utilizado e quais caminhos que vêm sendo percorridos para que esse reparo seja feito? Vem sendo utilizado
a própria Lei Geral de Proteção de Dados como espelho, mesmo não tendo ainda entrado em vigor, nós observamos que vem sendo utilizado o Marco Civil da Internet, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, mas nenhum deles trata diretamente sobre o assunto. E aí é que entra, e de maneira muito forte, a forma de exclusão de conteúdo extrajudicial. Porque extrajudicial vem se mostrando para os buscadores que a notícia não é relevante, que a notícia ela não tem interesse público, que aquela notícia ela não compromete nada em especial sobre aquela pessoa e que aquela notícia deve ser excluída. E nós temos obtido respostas positivas com isso, de que ou a notícia é excluída, ou ela é deixada de forma anônima, ou é desindexada. E isso tem sido um marco na esfera administrativa para que, justamente, não se busque por meio do judiciário, não se busque inserindo mais um processo e que talvez dê até mais repercussão sobre aquela notícia, né? Porque a partir do momento em que eu tento buscar por via judicial a exclusão dessa notícia, isso faz um start para aquele meu concorrente, para que ele fale, olha, aconteceu aquilo no passado e ele está tentando aqui censurar, né? E aí a gente entra aí na pergunta da Carol, que é uma aluna aí, que ela fala o seguinte, professor, até que ponto podemos nos utilizar do direito ao esquecimento com a cautela para que não vire um tipo de censura? Acho que é ponderando os valores, não é, doutor Leandro? Sim, sem sombra de dúvida, porque esse é um ponto muito... Foi ótima a observação dela, porque esse é um ponto que vem sendo tratado no mundo inteiro. Sim. O que eu vou fazer para aplicar o direito ao esquecimento e não deixar aquela pessoa ficar com aquela marca para o resto da vida, ao mesmo tempo em que eu não vou falar assim, agora eu tiro essa notícia, você não pode colocar essa notícia, você não vai colocar essa situação na internet, de forma que eu cause uma proibição e essa proibição venha a ser considerada como uma censura daquela notícia. Sim. Mas o que a Carol tem que agora levar em consideração é que quando nós tratamos de notícias, de informações, as informações elas podem ser passadas, elas podem ser tratadas, elas podem ser trabalhadas. O que nós não podemos aceitar, e os operadores do direito ainda mais, é que aquela informação e aquela notícia, ela seja uma notícia eterna, que ela seja uma notícia que ela tenha relevância por anos, por décadas, e nunca mais possa ser excluída da internet. Vai te assombrar pela vida toda. E cause uma assombração para a vida da pessoa. Então, é muito claro que não está se querendo tirar a possibilidade dos órgãos de comunicação, de todos os caminhos que são feitos até hoje, para que as informações e as notícias cheguem às pessoas. Nós queremos que isso continue, porém, nós não podemos entender de forma que aquela notícia tem que continuar perpetuamente vinculada àquela pessoa. A notícia, ela tem que ser excluída. Por quê? Porque se a pessoa já pagou, ou mesmo que não tenha pago, mas se aquela notícia já aconteceu, por que que eu vou ter daqui a 3 anos, vou ter que saber, nossa, olha, sabe, porque houve uma ação de despejo, porque eu preciso saber disso com informação, já chega o que vai constar nos órgãos públicos, já chega o que vai constar quando a pessoa buscar uma certidão. Não, ela tem que, inclusive, ter informação na internet. Ela tem que ter a informação nos buscadores, como nós temos vários buscadores jurídicos hoje, e eu vou ter a informação. Então, nós não estamos defendendo de maneira alguma censura, nós estamos defendendo de maneira alguma o direito de não ter informação, muito pelo contrário, nós queremos que as informações existam. Porém, as informações que não têm interesse público, que não sejam relevantes,
e que elas causem algum prejuízo para determinada pessoa, física ou jurídica, nós temos que fazer com que essa informação seja excluída. É claro que para muitas pessoas, as informações, elas são muito importantes, como nós sabemos, no caso das personalidades, nos casos dos políticos, nos casos em que as pessoas usam a sua imagem como um meio de trabalho. Então, para essas pessoas, mais ainda eu digo que as informações devem ser excluídas com mais rapidez. Talvez para minha mãe, uma informação que exista dela não cause impacto negativo nenhum, mesmo que a notícia seja uma notícia antiga, seja uma informação antiga, mas que não cause impacto nenhum para a vida dela, que é aposentada, que é do lar e daí por diante. Mas pode ser que para aquela pessoa, por exemplo, como você deu no início a informação do youtuber, para aquela pessoa, aquilo que ele fez no passado, pode muito comprometer o fato dele. Um jogador de futebol, que nos contratos de jogadores de futebol, nós sabemos que a maioria deles tem contrato de imagem, né? Nós sabemos que uma situação que ele fez no passado, ou dirigir embriagado, ou qualquer outra coisa que ele tenha feito, pode causar um comprometimento para um novo contrato para a vida dele. E por que, que ele tem que pagar por isso? Por que, que ele tem que deixar de ter essa situação na vida dele, podendo ser exercitada livremente, se aquelas notícias, se aquela situação que ele cometeu, que ele fez, já se passaram 10, 15 anos daquilo que ele fez. Então, isso nós defendemos muito. E por isso que cada vez mais nós estamos vendo que as pessoas estão buscando os caminhos alternativos e não estão se socorrendo do judiciário para a exclusão dos seus conteúdos na web. Acho perfeito isso. Gostaria só de cumprimentar aqui a doutora Priscila Kogan, a doutora Jéssica, que vem nos acompanhando aqui. Só para sintetizar, né, professor Leandro, porque o Instagram é um tanto quanto indelicado, ele deu 1 hora, ele nos corta. Só sintetizando, então, eu já parabenizei o senhor várias vezes por ser o pioneiro nessa área, né? Nesse nicho do mercado, de se utilizar da lei europeia para fazer a exclusão de dados na seara administrativa, extraprocessual, até em função do Poder Judiciário abarrotado de ações, não é? Então, desde já, parabenizo o senhor aí por essa iniciativa aqui no Brasil. E, desde logo, agradeço ao senhor pela participação, por ter contribuído conosco, não é? E passo as palavras, já passo para o senhor para que faça as considerações finais, lembrando mais uma vez, e aí acho importante, porque a gente tem bastante alunos e colegas aqui, advogados, enfatizar de fato que é possível fazer a exclusão na esfera extrajudicial. Sim. O que nós defendemos e o que nós fazemos é exclusão de conteúdo indevido deve ser, primeiramente, buscada a esfera extrajudicial. Por ser mais barato, mais rápido e, além de tudo, por não fazer com que a notícia seja perpetuada. Porque tudo é feito de forma velada, tudo é feito de forma administrativa. E a pessoa não vai ficar com mais nenhuma marca na internet. E isso vai fazer com que ela tenha uma tranquilidade. E o que nós buscamos mesmo para as pessoas é que ela tenha uma nova vida. E essa nova vida, a gente sabe que é muito importante para a maioria das pessoas. Porque cada vez mais nós vamos ficar vinculados a esse ambiente web. Cada vez mais nós vamos ficar vinculados às nossas lives, ao YouTube, ao Facebook, ao Instagram e daí por diante. Então, as pessoas elas têm que lembrar muito daquilo que elas vão postar, daquilo que elas vão colocar, mas em especial, que se fizerem alguma coisa errada, há como remediar, há como resolver, e nós estamos para ajudar. Nós queremos muito que as pessoas entendam que o direito ao esquecimento é algo novo e que veio para ficar. Perfeito. Quem quiser falar comigo, quem quiser me chamar, quem quiser me convidar, pode me chamar no LinkedIn, pode procurar por Leandro André Francisco Lima, e pode que eu vou adicionar no LinkedIn e a gente começa a conversar melhor. Tá bom? Ok, obrigado, Leandro. Pessoal. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Muito importante você ter chamado esse tema, que é um tema muito relevante e muito apropriado para o momento. Grande abraço, professor Leandro. Agradeço a todos os participantes.
Até a próxima. Boa noite a todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite.